Gringas e gringos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Vocês estão vendo que a gente está voltando aqui cada vez mais, né? A gente ficou ausente por um período, mas agora estamos voltando aí com um cronograma, com um calendário de bastante conteúdo para vocês. E como vocês puderam ver, aqui comigo está o Matheus Jesus. Fala, Matheus, você tá bom, irmão? Tô bom sim, Felipe. Você, como é que tá? Pessoal, como vocês puderam ler aqui na headline, né? Esse é o cara que eu vinha falando que a gente vai bater um papo, que tá escrito aqui, ó. Fez mais de US$ 10.000 com um produto aqui. Antes da gente iniciar, ele já até me atualizou, que é um pouquinho mais, a gente vai falar disso já já, mas que nesse vídeo você preste muita atenção, porque vai ser um bate-papo informal de certa forma, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo de valor, retratando justamente o cenário de alguém, de um aluno que se desenvolveu, se profissionalizou e está tendo resultados relevantes, tá? A gente vai bater um papo aqui onde você provavelmente notará que você também se familiariza com várias das características que o Mateusão tem também, beleza? Então, Matheus, para a gente dar um início, e você sabe que eu sou muito falante, você vai me perdoar, pode me cortar se às vezes eu não parar de falar, mas só para o pessoal saber quem que é o Mateusão, né? Porque Mateus Jesus, aquele cara que agora está sendo conhecido como um afiliado desejado pelas plataformas, já tinha te passado isso, e também agora para os alunos, para os colegas, alguém que fatura tanto, é interessante a gente voltar um pouquinho e saber quem que é a pessoa, né? Porque, salvo engano, você não cria conteúdo, né? Você não tá ali na. Não, não. Sou mais low profile. Bom, me apresentando aqui, eu sou o Matheus, tenho 24 anos, sou natural de São Paulo, Brasil, mas atualmente estou aqui na Irlanda, que eu vim aqui para fazer o meu intercâmbio de 8 meses, acabei renovando mais uma vez, ficar mais um pouquinho aqui, e depois provavelmente ou eu volto para o Brasil ou fico aí andando, viajando pela Europa, trabalhando só de digital, né? Eu estou no mercado mais ou menos uns 2 anos, mas vem começando um pouquinho, porque tipo, comecei na parte de tráfego para negócio local, comecei com afiliado, na verdade, só que aí, tipo, afiliado no Brasil, mas comecei bem um pouquinho, aí parava, começava, parava, nunca foquei 100% para poder fazer dar resultado, né? Aí foi que em 2020, na pandemia, 2020, 2021, na pandemia, eu conheci o mercado de tráfego para negócio local. Falei, "Putz, aqui é um mercado que tem bastante demanda, né? Que, por exemplo, quando a coisa vem um boom agora, você fica, putz, mano, esse aqui dá pra fazer dinheiro aqui, você pode ganhar dinheiro nesse mercado aqui, que tinha vários cursos, né? Que é aquele que todo iniciante, né? Que começa overdose de conhecimento, né? Tem muito produtor, muito curso, e como eu vim do meu background da área de TI, eu trabalhava home office, ou seja, ficaria trabalhava das 9 às 6 e ficava em casa das 6 e fazia o meu negócio, né? Que é como o pessoal geralmente faz na internet, né? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Você falou que você está na Irlanda fazendo intercâmbio, renovou a mais conhecer o mercado. Eu só não entendi. Você conheceu o mercado digital antes ou depois de ir para a Irlanda? Conheci antes, 2020, Antes. foi na pandemia, quando você estava Ah, em casa, não beleza. tinha nada para fazer, estava no tédio, aí você Ah, recebia vários anúncios, eu não sei, eu comecei a sentar, estudar, vi lá, tráfego para negócio local, afiliado, eu falei, será que isso uhum. funciona mesmo? Aí fui vendo os resultados, né, que, tipo, você segue uma pessoa, você vai lá, segue outra, aí segue um monte, já vendo os resultados, aí você começa a pesquisar, ver no Google, como é que faz para ganhar dinheiro? Aí você vai lá, acaba comprando um curso, aí você compra outro, esse foi o meu problema no começo, né, acredito que é o problema da maioria, né, comprar um monte de curso e não aplicar. Porque se eu tivesse aplicado o que eu comprei no passado, o meu resultado hoje no digital já seria deslanchado já, porque eu só comprava, fazia um Sim. pouquinho e nunca aplicava. Acho, sei lá, é um medo de aplicar. Eu não sei, até hoje eu não sei o que eu tinha no passado. Ah, mas vamos lá. Você falou, pô, se eu tivesse aplicado tudo que eu já aprendi desde o início, meu resultado teria sido outro. Em termos de resultado, só para o pessoal ter uma ideia, talvez isso para muitos na entrevista seja o ponto final, mas eu acho que é interessante a gente perguntar, por exemplo, quanto que você já faturou no total, em média, aí, como afiliado, só para eu ter uma ideia. Como afiliado, em dólares foi US$ 16.000 e em reais dá em média R$ 90.000, em aproximadamente 5, 6 Quase meses. batendo essa plaquinha aqui então, né? Tô quase, hein? Eu Vou acho que é isso buscar que a gente tinha ela, hein? conversado até, que eu ia ver de te mandar É, de 10.000, que você tá na Irlanda, é um caso à parte, né? E aí eu já vou mandar logo o combo das duas. Na verdade, eu também tô na gringa, então eu peço para a empresa mandar, quem sabe, do Brasil. Então você já tá quase na casa de tô, seis tô, co- tô dígitos. É buscando, tô isso. buscando. Tô buscando seis Beleza. dígitos logo. Para quem tá vendo, 6 dígitos, pessoal, são R$ 100.000 faturados em vendas na gringa.
Tá no caso dele. Ô, Matheus, até vou perguntar. Você hoje faz só gringa ou faz mercado nacional também? Hoje eu só faço a gringa, só faço trabalho com a gringa só. Mercado Por quê? nacional eu nunca fiz, acho que nunca foi a minha praia, que a gringa, queira ou não, tem aquela lá, você ganha 5 vezes mais, né? Que no Brasil, se fazer mercado nacional, muitas vezes você vai ficar só no 1 a 1. Você não vai ter aquele lucrozinho lá, né? E eu, como todo mundo, gosto de dinheiro, né? Eu gosto Sim. da gringa por conta disso, acaba sendo 5 vezes mais, né? Mas É, no começo nada é fácil, né? Depois você começa a entender as coisas, você vai captando, você fala, já começa a bater o olho nos produtos, fala, esse produto aqui já tem nome de cara de fundo de funil, porque no começo você quebra a cabeça. No não, começo, e tem um outro fator também que agora, conhecendo mais do que você vai falar aqui na chamada e associando alguns pontos, você estando na Irlanda, pô, ficaria até complicado, a gente até conversou um pouquinho antes da chamada, né? Ficaria um pouco complicado você ganhar em real, porque se eu ganho em real e vou viver em euro, que é a moeda, perdão, daí você vai dividir o seu dinheiro em 6 vezes. Se eu ganho em sim, dólar sim. ou euro, já está meio que equivalente aos seus gastos. Seria mais ou menos essa ideia, né? Sim, sim. Mas relacionado aos meus ganhos, eu coloco todo em real, porque aqui na Irlanda, aqui, como eu venho aqui para fazer o intercâmbio e estudar, Aham, eu vim mais para estudar o inglês e certo. trabalhar para poder aperfeiçoar mais inglês, né? Que, por exemplo, eu penso, no meu caso, se eu ficasse em casa trabalhando por home office, eu não ia ter o contato com a língua, eu só ia ter contato com a língua na escola, ia ser muito pouco. Certo. Aí, por esse motivo, eu trabalho aqui, faço um trabalho aqui até às 5 da tarde e também faço a gringa, ou seja, tenho duas fontes de renda. E assim vai, Eu e não todo o sabia dinheiro que eu disso. Eu ganho, não sabia disso, que você e, to, trabalhava à parte e todo, também aí. eu trabalho, e todo o dinheiro que eu ganho, eu reinvisto nas campanhas, sempre reinvestindo, porque é sempre teste, né? Que quanto mais você investe, mais retorno você tem. E é assim que funciona. Pô, que legal, cara, que legal. Você sabe que por muitas vezes aqui nos Estados Unidos mesmo, quem trabalha pela internet, a gente sabe que a gente acaba tendo uma liberdade de tempo um pouquinho maior, porque é até difícil no início a gente se acostumar com essa ideia, né? Não sei se você teve isso, é até interessante a gente bater um papo sobre isso depois, mas quando a gente está iniciando, e você que está aí também assistindo, manda aqui nos comentários se você já passou por isso, de que quando a gente inicia no digital, a grande maioria das pessoas, de nós, né? Nós estamos acostumados com a ideia do trabalho por 8 horas numa CLT. A gente é acostumado a bater ponto de manhã, sair à tarde, certo? A grande maioria das pessoas segue esse caminho. E quando você vem dessa realidade, o seu cérebro já está acostumado à ideia de eu sentar e fazer alguma coisa por 8 horas, seja no computador, seja um trabalho manual, seja um trabalho intelectual. E quando a gente vem para o digital e desenvolve esse trabalho através de campanhas ou coisa do tipo, e que normalmente, né, depois, óbvio, dos primeiros passos do aprendizado, a garimpagem, a campanha, tudo isso você faz o trabalho ali em 2, 3 horas no dia. Eu não sei você me complementa, Matheus, mas a impressão que eu tinha no início é, pô, o que eu faço com as outras 5 horas? Tá faltando alguma coisa, né? Eu tô fazendo alguma coisa de errado. E aí, muitas vezes, eu acabava voltando na campanha e mexendo, que não era para mexer, né? Então, isso faz com que hoje Sempre mesmo, aqui isso. nos Estados Unidos, eu tenha muitas vezes um dia com muito espaço de tempo. Hoje eu crio conteúdo, vou ali, faço vídeo e tal, mas que se eu quisesse, me propiciaria tempo até para ter um outro job aqui, se eu quisesse, entendeu? Como que você vê isso? Você passou por isso? A cabeça tem que associar de que o digital às vezes leva mesmo menos tempo. E como que, já emendando duas perguntas em uma, Matheus, já que você falou para mim que você trabalha aí também, como que você associa as duas coisas? Porque muitas das pessoas que estão assistindo, às vezes eles falam, pô, mas eu trabalho, como é que eu vou fazer o digital, né? E tá aí agora o Matheus jogando uma pedrada que eu nem sabia que estava vindo. É, hoje, velho, eu trabalho e estudo, ou seja, a escola geralmente aqui é das 9 até Ah, isso aí. meio-dia, aí de meio-dia em diante, de meio-dia até 5 da tarde é o trabalho, e de trabalho ainda tem que vou para academia também, que tem que manter a saúde em dia, depois eu estudo, que agora que eu sento à noite aqui e estudo. É difícil conciliar? Sim, tem dia que eu tô com preguiça, que agora eu adquiri na minha rotina que quando eu estou de folga do trabalho, eu não trabalho de casa, eu vou para algum lugar, vou para alguma cafeteria, vou para Starbucks porque eu me sinto mais confortável e eu sei que lá eu vou trabalhar. Eu sei que eu tô aqui para trabalhar, eu não tô aqui para ficar assistindo Netflix. Tipo, se eu fico em casa, minha cama tá aqui perto. Eu vou lá dentro na cama, não faz só 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos vira 1 hora, 2 horas. 3 horas, e assim vai. E você nunca estuda, você fica só postergando, postergando. Depois que eu comecei a adicionar, eu falei, não, tá, nas minhas folgas, uns dias que eu puder, eu vou para Starbucks, eu vou para qualquer cafeteria, tomo café e estudo.
comecei a ver curso, estudar mais, e melhorar muito mais as minhas campanhas, vi muito mais ideias do que eu poderia melhorar minha campanha para poder metrificar melhor. Por exemplo, agora a minha campanha aqui da gringa aqui, ela tá cada vez mais crescendo. Tipo, em dezembro ela tava muito ruim. Agora foi melhorando e agora vai, depois que eu adicionei essa rotina aqui de trabalhar fora de casa às vezes, não ficar só dentro de casa. Qual foi a outra pergunta agora que eu já me perdi aqui? Não, não, foi nesse sentido mesmo, de como que você está associando, porque a pergunta anterior era se você também teve essa dificuldade, como eu, de que no início entender que o nosso trabalho na gringa, ele não precisa de 8 horas no dia. Eu vou fazer, às vezes, entre garimpar um produto, subir uma campanha, otimizar, e às vezes nem fazer também, porque tem que ter o tempo da campanha rodar, eu entender que para esse trabalho, talvez eu não precise de muito tempo, e não tem problema quanto a isso. Porque muita gente já erra nisso, né? O cara mexe, aí ele quer ir lá tarde já para poder mexer de novo e a coisa não vai para frente. Se É, você também é, sentiu isso. não, com certeza. No começo, tipo, você tá vendo na aula, você tá aplicando, você vê na aula. Você vai lá, sobe a campanha de um jeitinho, aí daqui horas depois fala, não, eu podia melhorar isso aqui. Ah, eu podia trocar o título, eu podia trocar podia trocar a descrição. E assim vai. E você não deixa a campanha trabalhar, né? Que é o que você sempre fala. Deixa pelo menos uns 7 dias lá e depois você vai lá e mexe. A parte mais trabalhosa hoje é minerar produto. É a parte mais trabalhosa. Você sentar a bunda na cadeia, ver lá, pesquisar, entender, ver se é fundo de funil, ver se vale a pena o produto, ver se tem pesquisas no mercado, para você poder rodar. Matheusão, antes da gente Não sei se eu seguir para respondi um a lado, pergunta. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Acho que deu uma pequena interferência, é a distância, você está aí na Irlanda, eu estou nos Estados Unidos, a galera que está assistindo está no Brasil, em outros lugares do mundo. Mas, Matheusão, antes da gente seguir para o caminho que muita gente veio para esse vídeo por conta disso, né? O cara vem, pô, quem que fez 10 mil dólares com um produto, né? Como que ele fez isso, tal? Antes da gente seguir para lá, eu acho que é interessante a gente caminhar por um roteiro de ideias para que o pessoal entenda o seguinte, né? Pô, Matheus, você tem quanto tempo de digital no total? Que eu acho que eu acabei não perdendo essa informação. É 2 anos digital. 2 anos. Tá, beleza. Então Dois o cara anos. ouve isso, fala, pô, 10 mil dólares com um produto só, você deve ter outros também, numa proporção maior ou menor, ou coisa do tipo, mas o cara esquece que nesses 2 anos tem a pavimentação do caminho, que é aquilo que a gente estava falando. Eu tive essa pavimentação, o Douglas, com quem eu fiz entrevista aqui, teve essa pavimentação, a Gabi, que a gente vai ter uma em breve também, teve a pavimentação, todos os alunos que têm resultados, na verdade, todas as pessoas que têm resultado em alguma coisa na vida, ela tem o caminho de pavimentação, ela tem o processo de Com certeza. aprendizado de uma série de coisas. E dentro desse contexto do aprendizado, a gente tem dificuldades, que normalmente aqui no digital elas são mais acentuadas no início, porque a gente vem na grande maioria, o Matheus ele vai explicar, ele falou que é da área de TI, talvez algumas ele não tinha, mas muita gente que às vezes não tem contato com ferramenta, com computador, com internet, tem gente aqui que às vezes está iniciando e está comprando um computador pela primeira vez. Tem gente que está iniciando, não sabe o que é um processo de vendas ou coisa do tipo, né? E aí a gente tem algumas dificuldades no início, que muitas vezes são comuns entre o Felipe, entre o Matheus, entre você que está assistindo. Mas, Matheus, fala para a gente, porque hoje o vídeo é sobre você, sobre a sua realidade. Como que foi para você no início? Você falou que vem de um background de TI. Como que isso te ajudou ou não? E quais foram as suas dificuldades também no início, no digital, que você fala, pô, realmente bati um pouquinho de cabeça nisso ou naquilo, às vezes uma questão de ou mentalidade, ou de rotina, ou do próprio trabalho, né, de afiliado propriamente dito. Voltando ao meu background, como eu falei lá, eu sou da área de TI, trabalhei na parte de segurança, trabalhei por volta de 5 anos, e acredito que na parte digital me ajudou bastante por conta que na área de TI você tem que ser muito racional, muita coisa técnica que você faz. Por exemplo, na parte de programação, na parte de segurança principalmente, é muita coisinha técnica que você presta muita atenção, que você se atenta muito só aos detalhes. E no digital, é algo que tem que se fazer. Por exemplo, se você vai subir uma campanha no Facebook e você não se atenta aos detalhes, aos números das campanhas, a campanha você pode, pô, perder muita grana nas campanhas, que foi no começo, né? Como todo mundo, acaba perdendo bastante grana testando, testando, testando e não querendo também largar a mão do osso, né? Por exemplo, vou testar esse produto aqui. Esse produto aqui, eu acho que ele é campeão. Eu vou testar ele, você vai testando, 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 ele nunca vende. Quando uma vez você gastou 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, você fala, não tive resultado, desisti.
É um exemplo de um vídeo que eu tenho até aqui no canal. Para quem não viu, eu vou colocar no card aqui em cima, que é o pior lançamento de todos. Porque, Matheus, só para entender o contexto, né? Eu também passei por isso, e aí às vezes tá até na nossa falsa sensação de saber fazer as coisas, né? Porque é um lançamento que quem for ver esse vídeo vai identificar que eu já estava bem no digital, já tinha resultado, já tinha bastante conhecimento, mas daquela estratégia eu não tinha do lançamento. E aí, por conta do que você falou mesmo, de falta de atenção, de um detalhe da ferramenta, e somado à estratégia, eu gastei 400, 800 reais da noite para o dia, porque eu errei o momento do funil de uma palavra-chave, o orçamento estava muito alto, É. gastou até meia-noite e depois gastou até 5 horas da manhã. Então, exatamente no caminho que você está falando, mas pode continuar, desculpa interromper. A parte de TI é a parte muito técnica e você se atenta muito aos detalhes, né? E você vindo pro digital, acredito que me ajudou nessa parte, que relacionada ao computador. Eu nunca tive dificuldade, porque eu sempre gostei de computador e etc. E acho que uma das minhas maiores dificuldades foi sentar a bunda na cadeira e aplicar mesmo. Porque o que eu comprava de curso, de mentoria, não tá escrito. Se fosse mostrar minha Hotmart para você aqui, o tanto de mentoria que eu comprei, o tanto de dinheiro que eu investi, mas eu não Parece o aplicava. mercado da própria Hotmart. Assim, o problema é sentar a bunda meu problema era esse, sentar a bunda na cadeira e aplicar. Você fala, não, eu vou focar 3 meses, fazer isso, 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 isso. Porque você vê, ó, você vê uma estratégia aqui, aí você vê um cara falou uma coisa, aí esse cara falou outra, aí você vai lá, segue esse cara, fala, mano, esse cara tá falando que parece interessante. Aí você vai querer ir para aquilo lá, aí você vai querer pular pro outro. E assim vai, quando vai ver no final das contas, você tá com um monte de curso, um monte de coisa e você não aplicou nada. Esse foi o meu problema no digital. Mas aí, ao passar dos tempos, você ia acompanhando os pessoal, vendo trabalho no seu mindset. Aí eu comprei bastante livro de mindset, Pai Rico, Pai Pobre, Pense e Enriquece. Aí foi aos poucos, eu fui modelando meu mindset para sentar as coisas e aplicar, né? Tem que ter constância, né, nas coisas. Eu acho legal você levantar isso, Matheus, porque eu sou um cara que eu sempre levanto essa ideia de que existem diversas linhas de raciocínio, às vezes, sobre o mesmo tema, né? Então, às vezes, você tem o mesmo assunto, tem várias formas diferentes da gente ver aquilo, diversos ângulos, né, da gente ver aquele ponto, e que muitas vezes todos podem funcionar dentro da sua peculiaridade de estratégia ou de linha de raciocínio. Porém, quando mistura pode dar trabalho, pode dar um pouquinho de erro. Então, por exemplo, às vezes eu vou fazer análise de campanha lá no Gringa Pro, como você já deve ter visto em alguns momentos, e aí a pessoa está usando uma estratégia que ela aprendeu em outro lugar. E ok quanto a isso, mas ao eu emitir a minha opinião, vai conflitar, porque são formas diferentes de ver. É, Então, sim, para quem sim. está assistindo, essa é uma das melhores dicas que você pode ter no início, principalmente da jornada, que é onde tem esse tipo de conflito, que é pegar uma linha de raciocínio de um mentor e focar nela, ficar nela. Ah, Felipe, mas eu não posso aprender com outras pessoas? Não, você pode. Inclusive, eu, Felipe, quando Eu eu faço iniciei, eu isso, até né? contei isso em algum momento, eu tive um mentor só. Na verdade, até hoje, eu tenho o Caio Calderaro como um mentor que eu tenho todos os produtos dele e eu aprendi poucas coisas na jornada com outras pessoas, de valor, mas proporcionalmente pouco. E eu atribuo muito isso a uma linha de sucesso mais direta, mais rápida, porque você não perde tempo desviando do caminho, você segue numa linha de raciocínio, certo? Faz sentido? E aí, como é que você resolveu isso? Certo, faz todo sentido você falando esse ponto aí que sua atenção aumentou, que foi isso, que quando eu comecei quando eu vim pra gringa, eu entrei aqui, comecei em maio, mais ou menos, maio, dia 6 de maio, que eu já tava aqui trabalhando aqui, etc. Aí eu tinha várias pessoas falando da gringa, né, mas não sei por quê, mas você foi a pessoa que me identificou. Eu falei, não, vai ser esse cara que eu vou querer como mentor. Que eu fui lá, comprei o seu curso e apliquei tudo que tinha pra ser aplicado. Aí depois você pode pegar e pegar ideias de outros mentores, né? Porque depois que você já sentou, tem um mentor falando, esse cara aqui vai ser o meu mentor. Aí você vai pegar, falando, pô, esse cara falou uma coisinha que no outro curso é interessante para aplicar aqui nessa outra estratégia. Você pegar, juntar as duas, você tem um aglomerado, que foi o meu caso. Que assim, se eu consolido uma base de conhecimento e aquilo está sólido, que é o seu caso, que eu lembro disso, fica muito fácil de eu pegar outros conteúdos e isso não mudar a minha base. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu complemento conhecimento. O problema é que quando a maioria está iniciando, esse complementar está na fundamentação dessa base. E aí no fundamento, porque É, está misturando tudo. E aí que se perde. Mas show, cara, show. Você falou que está nos meus cursos. Qual curso meu que você já fez ou participou? Só para eu entender. Entrei tô no Gringa Academy e no Gringa Pro. Eu comecei Ah, pelo Gringa Academy, né?
Eu devorei lá, vi todas as lives, entendi como é que fazia o passo a passo, criei as contas e comecei a devorar nas mineração, né? No começo, eu confesso que eu errei, né? Tipo, tinha um produto lá na Hotmart lá que você também, esse produto, você colocou na aula. Você colocou na aula esse produto lá, alguma coisa lá, matrimônio. Na minha cabeça, esse produto era fundo Como de reparar funil. teu matrimônio? Na minha cabeça, eu falei, não, esse produto é fundo de funil. Eu não sei por quê. Eu botei na cabeça que aquele produto era fundo de funil, que eu não quis largar. Eu acho que gastei o quê? Uns R$ 500. Falei, mano. Aí eu peguei, sentei, revi as aulas. Falei, mano, tô vacilando, tô fazendo. Não faz sentido isso aqui. Eu falei, mano, essa palavra, isso aqui não é fundo de funil, isso aqui é meio topo de funil. Eu falei, nossa, aí eu gastei dinheiro nesse produto. Que é que foi depois eu migrei, que eu fui lá para Maxwell, que eu sentei também, comecei a minerar, minerar, minerar. Eu cheguei a fazer o teste, falei, não, vou gastar até R$ 200. Mano, chegou no dia, falei, mano, vai ser hoje que eu vou desligar essa campanha. Já deu para mim. Nesse dia, a campanha virou, começou a virar, vendeu um, aí vendeu outro. Aí foi vendendo, tipo, eu não tive todos os dias, todas as vendas todos os dias, né? As minhas vendas foram só com esse produto que eu fiz. Agora, no total, deu um. Quanto é que eu conferir aqui rapidinho? Deu em Quanto que... média US$ 12.000 que eu fiz em aproximadamente 5, 6 meses com um único produto. Caraca, Mas 12 acredito mil que a minha. dólares para 5 vai dar R$ 60.000 nos 6 meses. R$ 30.000. Acredito Orçamento. que a minha virada de chave com esse produto foi porque eu soube aproveitar as oportunidades. Porque esse produto, eu só rodava com ele na Irlanda e no Reino Unido. Do nada, o produtor liberou no Canadá, Nova Zelândia e na Austrália. Falei, não, vai ser agora. Acho que por isso que eu tive resultados possíveis com o único produto, foi porque eu acho que foi um dos primeiros a rodar nesses países. Aí depois começou a vir. Comecei a vender, fazer 200, 300, 500 no dia. Falei, caramba, velho. Eu não imaginava que eu ia ter esse resultado expressivo. No meu primeiro mês, eu fiz só 420. Aí no segundo mês, eu fui subindo. Aí terceiro. Aí no quarto. Aí no quinto, no sexto, na verdade, que seria dezembro, que eu tava querendo buscar os 5 dígitos, os 5K no mês, só que aí dezembro acabou que foi ruim, né? Que o pessoal acho que Dezembro segurou, quanto? não Esse quis, último dezembro? esse deu último dezembro. Acho que o Ah, pessoal legal. segurou. Agora. O pessoal segurou o bolso que meu produto eu não vendeu. Eu falei, mano, será que eu vou ter que largar o osso, mano? Eu falei, não é possível, mano. Eu falei, larga ou não larga? Eu falei, larga ou não larga? Mas sempre ter seus produtos, né? Pra não ficar dependendo só de um produto, né? Claro, claro, Tem que claro. ter aquela diversidade de produtos. Ô, Mas ô, esse é o que tava mais Matheus, resultado pra mim. não, não, calma lá. Você já levantou aí a bola, você cruzou aí. Vamos fazer esse gol aí. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse produto, porque já que a gente chegou no core, depois eu faço algumas outras perguntinhas que eu tinha aqui, mas já que você chegou no core do produto, eu acho que é interessante o seguinte: como a gente tá, a gente não está ao vivo hoje em particular, eu tenho várias perguntas que eu sei que a galera faria. Tá? Inclusive, se você que está aqui vendo o vídeo tem alguma dúvida, alguma pergunta adicional, manda aqui nos comentários, tá? Manda aqui nos comentários que depois, quem sabe, a gente conversa com o Matheus, busca essa informação para a gente complementar, contanto que não seja aquela perguntinha falando qual que é o nome do produto, né, Matheus? Ah, essa é a pergunta de lei, né? O pessoal sabe qual que é o nosso produto. E pode preparar que depois desse vídeo muita gente vai perguntar. Mas tem algumas outras perguntas que eu acho que é interessante a gente fazer, começando, por exemplo, que momento do funil que o Matheus fez para esse produto no início? E se hoje ele permanece nesse momento do funil ou se ele testou novas estratégias? Só para eu saber, para ter uma noção. Bom, para esse produto sempre foi fundo de funil e ainda continuo fazendo fundo de funil. E Mas pode? pior que pode fazer, ele pode No fazer Google? fundo É de no funil. Google ou Bing? É só no Google, eu só faço no Google só. O Bing, ano passado, eu tava naquela renca de bloqueio. Teve uns Sim, 10 bloqueios. Eu falei, mano, não vou rodar Bing, não vou esquentar a cabeça sim. com Bing. Eu até pensei em comprar a conta do Bing na Bing aqui. Falei, não vou. Mas aí agora, em janeiro, não sei, o Bing gostou de mim aí. Consegui criar a conta, tô rodando Uhum. aqui. Mas Por de que que eu pouquinho em pouquinho perguntei se é eu tô fundo de indo. funil e Google, né, Matheusão? Porque muita gente bate nessa tecla. Se eu abro caixinha de perguntas, tem chororô da galera. Não, mas tem produto que pode fazer fundo de funil no Google. Não tem isso, não tem aquilo. E você está aqui comprovando publicamente que não é só que tem, mas que dá para crescer muito com um mesmo produto. Então você faz fundo de funil no Google. É isso. Fundo de funil no Google. No Google. Niche White tem pré-sell, não tem pré-sell, só para o pessoal tendo as ideias da prática do dia a No dia. Google, no Google eu faço com pré-sell só para prever, né? Porque eu não sei, né? O Google, uma hora para noite pode te bloquear, ou não pode. Não, eu faço a minha pré-sellzinha básica, que é só foto do produto, um botãozinho de CTA e é isso. Legal. Responde a pergunta? Não, respondeu. Aí a próxima pergunta que eu ia pensar, agora pensando eu como seu mentor, né? São algumas ideias que, por exemplo, eu tento falar isso para a galera,
Você vai expressar isso aí nos próximos minutos também para poder dar a sua opinião, mas que quando a gente vem para a gringa, o contato com o produtor, ele acaba se tornando um recurso muito forte muitas vezes, e é muito considerado aqui na gringa, de forma positiva, o afiliado que vem e entra em contato com o produtor. Tá? Eu já até citei outros casos no Gringa Pro de alunos que já tinham faturado muito alto, coisa de 500, 600 vendas do mesmo produto e nunca sequer tinha falado com o produtor. E aí eu queria perguntar para o Matheus como que é essa situação para você, porque, cara, você fazer essa grana toda com um só produto, com toda certeza você está no radar daquele produtor. Você entrou em contato com ele em algum momento? Você tem uma relação, não tem? Como que é isso aí? Só para eu ter uma noção. Não, não, agora você me desbloqueou uma ideia, porque eu não tinha essa ideia de querer falar com o produtor. Porque eu nunca falei com o produtor. Já ouvi falar dessas ideias de falar com o produtor, por exemplo, na ClickBank. Na ClickBank, por exemplo, Uhum. você fala, não tem a parte de afiliado, você manda um e-mail para ele, ou perguntar se ele libera a afiliação para você. Mas relacionado a Max Web, no máximo que eu falo é mais com o meu agente aqui, né? Com o agente aqui, Gerente de afiliados, ajuda, sim. pá, o agente afiliado. Nunca cheguei a falar com o produtor, mas é interessante essa ideia. Matheus, por que que eu penso que é interessante? Vamos lá. Se o Matheus fez US$ 12.000, o produtor já fez também bastante dinheiro através das vendas do Matheus. Então, quando eu falo para os alunos, e essa aluna, por exemplo, ó, só para você entender o contexto, né? Ela estava fazendo mais de 500 vendas com o produto, parou de vender, certo? E ela veio me perguntar, pô, o que que pode ser? Eu falei, pô, você falou com o produtor? Ela, não. E aí eu falei essa frase, e entendam muito bem, né? É uma aluna com quem eu já tenho um contato, uma relação, e eu falei, coloque-se no seu lugar, no sentido de, o seu lugar é de uma afiliada que vendeu mais de 500 vezes o produto daquele cara. Você acha que se você falar com o cara, ele não vai abrir os braços para te receber? E aí eu Com falei, às certeza. vezes, nesse contato com o próprio produtor, e isso acontece, tá, pessoal? Você consegue, no caso dela, né, informações de, pô, será que ele mudou uma página de venda? Será que ele mudou algum tipo de estratégia que está impactando no trabalho dela? E outras vezes até questão de recursos, como mais material, mais landing pages, aumento de percentual de comissão. Isso é muito interessante, porque, pô, Matheus, você fez US$ 12.000 com um produto. Produtor, tô aqui, ó, eu faço isso, é assado, meu link de afiliado é esse aqui. Ou mesmo fala para o gerente de afiliados tentar fazer essa ponte. Não tem como a gente negociar aí um percentual maior de comissão, algum benefício, bonificação. Gente, quando a gente pensa no trabalho de afiliado, ele se assemelha muito, ó, para ficar claro para quem às vezes tem a dúvida do como funciona, você vai numa loja de carros, né? O cara vai lá e te oferece o carro e fica ali tentando vender para você. Em caso de venda, aquele cara ganha uma comissão, beleza? No nosso caso, dadas as devidas proporções do como a gente faz essa divulgação, nós somos os vendedores. O afiliado ele é uma frente de trabalho do produtor, e eu sou produtor, eu estou afirmando isso para vocês. Então, pô, o Matheus chegando lá para o dono do produto, falando, cara, ó, aqui, ó, mais de 10 pau para você aí, ó. Eu ganhei mais de US$ 10.000, então você ganhou também. Vamos conversar aí, vamos renegociar os termos. Não é mal visto, pelo contrário, é aquela ideia de ser interessante antes de ser interesseiro. Ser Não é o interessado. Matheus entrando com um cara para falar, pô, dá mais dinheiro aí para mim que eu começo a divulgar. Não. É, olha, acabei de divulgar e fazer tudo isso. Vamos conversar? Vamos aumentar essa comissão? Eu faço isso. Então, Matheusão, se você não fez isso, como seu mentor aí, ó, tá na hora. Vou fazer isso. Terminando essa call aqui, já vou mandar mensagem já para gerente afiliado aqui, porque é interessante. Eu não tinha essa visão, tá vendo? No simples bate-papo aqui, você já me deu uma visão que eu posso aplicar para esse produto, que esse produto está sendo mais expressivo aqui agora, expressivo para mim agora no momento, né? Que os outros produtos que eu estou testando agora não estão tudo devagar, mas aos poucos a gente vai caminhando aí e achando mais produtos novos. Outra coisa, Matheus, vamos falar um pouquinho agora de produtos como um todo. Você falou que esse aí é o carro-chefe, né? Mas você tem uma ideia de quantos produtos hoje você roda no total aí? Produtos eu tenho rodando que tá vendendo aqui. Vou até contar aqui. Um, dois, três. Tem três produtos. Tá. Três produtos. Caraca, Só que não, isso é muito bom. esses últimos dois produtos eu comecei a rodar mês passado. E as outras vendas pingaram são de produtos aleatórios, né? Pá, eu achei um produto que tem uma venda só, duas, três. Não tem muita venda expressiva igual que eu tenho do Ah, outro. Que do outro aqui, olhando aqui no meu dashboard, eu tenho 136 vendas dele. Aí tem um outro produto que é desse mesmo produto, que eu tenho 18 dele, que ele vende na França. E o outra outro que é campanha. 8, que é outra campanha também, que é de outro produto, que ele roda, acho que é aqui na Irlanda e no Reino Unido, que teve 8 conversão, que
é um produto que é alto, que eu pedi pro meu gerente de afiliado, ele me passou em dezembro, eu já subi esse produto, já vendi para ele, tô vendendo já, que esse é um produto que é bem concorrido, né? O pessoal fala que não pode rodar, que é produto que tem alta concorrência, eu tô vendendo ele aqui. Hoje mesmo eu já vendi um deles já. Com autorização do gerente, né? Não, sim, sim, sim. Ele falou, Sim. não, quais são os produtos que estão rodando agora? Quais são as ofertas que estão rodando no Google? Ela, pô, são isso aqui. Quais são as ofertas que estão rodando no Bing? Elas são essas. Falei, beleza, eu peguei, minerei. Falei, não, essa aqui faz mais sentido para mim. O valor do clique eu consigo pagar. Aí eu fui, comecei a rodar e agora tá testando. E tá vindo. Que é É uma um coisa que eu produto falo para a relativamente concorrido. galera, que aqui, por exemplo, o simples fato de você estar nessa plataforma, e aí, galera, quem é aluno Gringa Academy, Gringa Pro, tem acesso a uma lista de mais de 100 plataformas, tá? Mas que eu tô querendo dizer que, por exemplo, para esse mimimi que muitos têm de não acho produto, que pode fazer Google, é só mandar mensagem para o gerente de afiliados, como o Matheus está falando. Então, assim, eu acho muito louco isso que você está colocando, Matheusão, porque quando a gente pensa no faturamento aí, se a gente for fazer a média, né? 60 mil reais em 6 meses, uma média de mais de 10 mil aí por mês, porque o dólar ele não tá 5, ele tá 5,50 normalmente. E aí você fala para mim, pô, eu tenho menos de 10 produtos. Cara, isso é muito louco, isso é muito louco, porque isso quebra várias barreiras de vários alunos que acham que às vezes para você escalar os resultados, o cara precisa de uma gama ele precisa ter uma loja de 20, 50 produtos, entendeu? Não. O meu foi só um produto para poder virar a minha chave. Por exemplo, se esse produto cair minhas vendas, aí meu faturamento vai diminuir, porque os outros produtos eles vendem bem picadinho, não igual esse. Isso também eu vendo em vários países, por exemplo, tem no Canadá, tem na Nova Zelândia, na Austrália, são picadinho um pouquinho para cá, um pouquinho de lá, que acaba que eu vendo bastante. Agora eu vou expandir mais a rede, agora eu tô indo pro Bing. Eu tô Ah, testando lá, tagueando para poder entender o Bing. Para mim, entre aspas, ele é novo, né? Tipo, ele é o mesmo padrão do Google, mas que ele é novo, coisa nova. Aí eu tô tagueando para poder entender se eu tô fazendo venda por lá, porque agora tá saindo os cliques já, eu tô só analisando aqui para poder escalar mais ainda, né? Porque eu vendo no Google e vendo no Bing, ou seja, sobe mais ainda futuramente. show de bola. Então, você mencionou a questão de virada de chave, mas antes de eu seguir para essa linha de raciocínio, só fala uma coisinha para mim que eu acho que é interessante a gente pensar, que eu sempre falo para o pessoal, você falou ali no começo do equilíbrio da aplicação e do estudo, isso para mim é fundamental, meus alunos sabem disso, não adianta só aplicar sem estudar, vai dar ruim, não adianta só estudar sem aplicar, não vai dar nada, tem que ter esse equilíbrio, mas além disso, ou somado a isso, tem-se a ideia também de que alinhar a expectativa em relação ao meu trabalho. Eu, Felipe, sou um cara que eu sou fã de fundo de funil também. Então eu sei como que as minhas campanhas rodam, eu sei, já tenho uma ideia do custo dela, do CPC dela, e ok que eu hoje tenho uma rotina que eu poderia olhar minha campanha o dia inteiro se eu quiser, mas eu não olho, na verdade tem dias que eu nem olho, eu pulo 2 dias porque eu sei o que eu tenho lá dentro. O meu trabalho ele já é tão profissional que a minha cabeça está Sim, sim. alinhada, eu sei como é que tá. Eu não me surpreendo. Eu vou abrir, eu já sei mais ou menos quanto gastou, eu sei onde que é. A análise está muito, mas muito assertiva. Como que é o Matheus em relação a essas campanhas, principalmente porque você tem uma rotina aí de estudo e trabalho adicional, né, que você optou. Como que é o seu dia a dia? Você sente que no início você tinha isso de uma forma diferente, que hoje você tem um controle maior, você vê todo dia, não vê? Como é que é isso daí? Bom, relacionado às minhas campanhas, eu vejo todos os dias, mas eu só vejo, mas eu não olho. Se eu te falar que eu mudo, que eu mexo nela todos os dias, eu tô mentindo. Pra você ter noção, ela tá com o mesmo valor que eu coloquei no mês 7 que eu subi a campanha, foi mês 7. Tá com o mesmo orçamento desde Putz, lá, que até hoje eu não mudei, eu não mudei. Eu por sei, eu quê? sei que eu tô errado. Eu não sei por que que eu não mudei, que eu tenho medo de mexer em time que tá ganhando, que é aquela regra, né? Eu não vou mexer em time que tá ganhando, né? Ô, Não, vou Matheusão, você deixar a traz campanha uma rodando dessa aqui. aqui para entrevista, cara? Eu não mexi no time que tá ganhando. Falei, não, a campanha tá rodando aqui, ela tá vendendo. Falei, não, mano, não vou mexer na campanha. Mas o que eu fiz nela foi escalar. Escalar o quê? Tipo, duplicar, só que separar em países. Poder Sim. vender, que foi uma dica que você falou. Porque antes, no começo, eu deixei tudo conjunto, tudo na mesma campanha. Depois separei, um pro Canadá, Nova Zelândia, e assim foi. Aumentei um pouquinho o orçamento, mas eu não aumentei drasticamente. Porque, querendo ou não, Google ele gosta de dinheiro, né? Ele come seu dinheiro. Se você botar dinheiro lá, ele vai comer seu dinheiro. É a ferramenta de tráfego pagou para quem? Gente, vamos lá. Você colocou dinheiro, ele vai usar aquele dinheiro. Mas, Matheus, vamos lá, então. A gente vai usar essa entrevista aqui como até, de certa forma, a mentoria individual para eu te dar umas dicas, tá? E umas pedradas. Você já é aluno meu, já é de Não, com casa, sabe que certeza. a Nossa. pedrada é sempre com carinho, tá? Mas, cara, quando eu olho para isso, primeiro que o seu resultado ele é incrível.
Me fascina o número de produtos, o número de faturamento, o formato, a sua rotina, pô, você faz outras coisas e tudo mais. Isso já quebra a objeção de 90% da galera. Mas quando eu olho isso e vejo que o Matheus não entrou em contato com o produtor ainda, cara, tem que escalar isso aí, tentar outros momentos do funil, testar outras estratégias. Não sei se o cara tem canal no YouTube, testar rodar campanha para ele. Eu vejo que o Matheus, pô, tá estourado, fazendo um conteúdo bem legal, conteúdo não, fazendo um resultado bem legal e que dá para crescer ainda mais. E isso eu acho muito louco, porque a gente vem aqui com muita gente, às vezes, pensando na ideia do mercado como um mercado saturado, coisa do tipo. A gente vê um Matheus que está fazendo um trabalho excelente e que ainda cabe ganhar mais, ainda cabe crescer mais. Como você mesmo sabe, você tem essa consciência. E aí você fala, pô, você falou uma palavrinha Não, aí, medo. O medo. que Mas eu eu tô acho nessa fase, como louco? falou, Ah, pode falar. nessa fase de escalar. Agora eu estou estudando para poder ir rodar para o YouTube, para poder também jogar para jogar o jogo de gente grande também, né? Sim. Tô só com fundo de funil, porque, por exemplo, jogar para as pessoas que já estão pesquisando sobre relação a produtos de emagrecimento, de pílulas. Tem algumas sacadas do YouTube que eu consigo fazer essas estratégias. Que agora não, eu vou sentar na cadeira e vou estudar para poder escalar. Porque, por exemplo, o meu resultado, ele tá sempre na mesma curva. Não tá aquele resultado que dá um pico e continua subindo, subindo, subindo. Que como se eu tivesse me escalado já antes, tivesse essa virada de chave antes, o resultado hoje já poderia ter sido muito melhor. Mas desculpa te cortar, pode Não, continuar. imagina, mas o Mateusão é o tipo de pensamento que faz você sair daqui e vir para cá, E é, entendeu? É o tipo é do esse que eu tô faturamento que você procurando. sai dos Essa 100 é a minha mil meta. e vem para o meio milhão. Porque tá normal, tá ok, tá, Matheus? Você ter o medo, ele tá ok. Só que a gente identifica, e eu, como produtor, hoje tendo mais de 2.000 alunos, eu consigo identificar os tipos de medo. O Matheus, ele tem um medo que não é impeditivo, porque ele foi lá e foi fazendo, foi colocando em prática e tal. E óbvio que a gente vai ajustando o processo no caminho, eu vou estudando, é uma questão constante de aprimoramento. O Matheus, se ele está aqui hoje, pô, eu tenho certeza que ele segue estudando e se qualificando cada vez mais. Mas ele tem um medo que não é impeditivo. E muitos que estão assistindo aqui a mentoria, às vezes têm o medo que é impeditivo, que é o medo que ele chega e eu deixo de fazer algo, eu deixo de subir uma campanha, eu deixo de fazer alguma coisa, eu deixo de investir um curso. Tem gente, Matheus, que às vezes entra em contato comigo, pô, mas beleza, o Gringa Academy aí é 297, mas e se não der certo? Eu tenho medo de gastar dinheiro, eu tenho medo de iniciar. Cara, se o cara tá com medo de dar o primeiro passo de 297, desculpa, mas isso é um medo que, cara, nem começa, porque vai te bloquear um caminho Nem começa. muito mais longo, entendeu? Então, quando a gente fala do fator medo pessoal, às vezes isso está sendo uma barreira sólida entre você e o seu sucesso. Isso é um fato. Isso é um fato. Quando eu iniciei, óbvio que aí, a qualquer dia a gente pode bater um papo sobre isso também. As minhas dificuldades eram outras, eu era mais, porra louca, eu já sabia, saía colocando as coisas tal, e testando muita coisa, às vezes sem estudar, lembra do equilíbrio, do estudo e aplicação? Eu era só aplicação, eu não estudava muito, por isso que muita coisa dava errada. Mas eu não tinha esse medo, eu tinha medo em relação às outras coisas. Então, Matheus, para você, cara, se eu posso dar uma pedrada aí, se você me permite, cara, começa a olhar para outros lados, Claro, começa sim. a olhar para a escala em questão aí de estratégia, outras frentes de trabalho, momento do funil, que você tem muito caminho pela frente, cara, muito caminho. Não, com certeza. Terminando essa call aqui, já vou sentar aqui, já vou estudar essa parada também da parte de trabalhar com no meio de funil agora, né? Por exemplo, para poder escalar mais ainda com esse mesmo produto, que agora eu só trabalho só com fundo, eu não trabalho com meio e nem com topo, que seria já um outro step para poder escalar muito mais o que eu estou fazendo aqui, meus resultados, né? Tô até anotando aqui no de novo aqui, essas Não, show. pedradas. E não tem problema. Óbvio que não tem problema. Pô, você está ganhando dinheiro, esse é o objetivo principal. O importante é botar dinheiro no bolso. E você está masterizando uma estratégia, extraindo o máximo dela. Show. Mas tem campo para crescer mais. Pensando numa palavra que você falou ali atrás, sobre virada de chave, eu queria só perguntar para você. É engraçado, né? Não sei se você já recebeu essa pergunta. Você é low profile, você não está muito à frente, mas às vezes você tem contato com colegas nos grupos de alunos, nas mentorias e tudo mais. Mas muita gente se pergunta
da virada de chave, né? Qual que foi a virada de chave? Muitas vezes me perguntaram isso, e eu não sei você, o Mateusão, o Felipe, não acredita numa virada única. Eu acredito em várias situações. O que o Mateus julga que pro Mateus, por isso que eu falo, né? A gente tem mesmas dúvidas, mesmas dificuldades, o caminho ele é semelhante, mas alguns aspectos são pessoais. Para o Matheus, o que que é a virada de chave? O que que foi? Quais foram? Qual foi? Se teve, se não teve? O que que você identifica nesse aspecto na jornada do Matheus lá do começo e aqui hoje? Relacionado à virada de chave, eu acho que eu não tive uma virada de chave. Eu acho que por conta do meu background, que eu já que eu tinha do mercado digital, eu sabia como é que funcionava, sabia que não era da noite pro dia as coisas, né? Que muitas vezes as pessoas acham que as coisas são da noite pro dia, principalmente quem está começando agora, acha, vou investir agora e já vou ter já o resultado de imediato. Acho que no meu caso, acho que eu não tive essa virada de chave, não. Puf, essa chavinha lá que via, por conta que eu já tive do meu passado, do meu background no mercado digital, tudo que eu já passei, já tinha estudado, já tinha super, falei, não. Aí já fui que, cara, já cheguei, tenho que sentar a bunda na cadeira, eu tenho que aplicar, eu tenho que fazer isso dar certo, e é isso que eu vou ter que fazer, e fiz. Mas acredito que também é sentar a bunda na cadeira e estudar, ter só um mentor e ser aplicado. Sem estudar mesmo. Não é só pegar, ver as aulas e ver no 2x, que eu sei que a maioria faz isso, 2x, 1.5, e não tem atenção na aula direito. Que um insight que o professor fala, você acaba, acaba perdendo, que foi o meu caso. Eu confesso, às vezes eu vejo a aula num X, 2x, que eu quero ver as coisas rápido. Foi naquela do lá que eu falei, da Hotmart, lá do seu matrimônio. Você falou do produto, eu acho que eu tava no 2x, eu acabei que eu não prestei atenção, e rodei esse produto. Bati na mesma tecla e gastei uma grana nesse mesmo produto. Como se eu tivesse sentado, estudado, anotado, coisa por coisa, teria sido totalmente diferente, porque eu quero não, você sinto, falando, eu vou sentar aqui e vou estudar, pegar, anotar, tirar as dúvidas, falar no grupo, participar das mentorias. Acredito que respondi a pergunta. Respondeu, só deu uma travada boa na sua imagem, mas agora voltou. Mas eu vou repetir, eu vou parafrasear o que você falou, porque no áudio deu uma cortadinha e talvez o pessoal não tenha entendido o contexto. Mas pelo que eu entendi, por exemplo, e eu fico feliz de ouvir isso, porque não é em vão as coisas que eu falo na aula, de que às vezes a gente está vendo no acelerado, no 2x, e a gente perde a percepção de um tema ou de outro. Ele citou ali um exemplo que eu dei numa aula de garimpagem sobre a Hotmart, do salva teu matrimônio para sempre, a questão de interpretação do momento do funil, e que às vezes o conteúdo que você já tem ali, ele já é o suficiente para você ter um resultado, para você fazer acontecer, mas demanda que você assista não só uma vez, que você não só ouça, né, mas que você escute, que você não só escute, mas que você ouça o conteúdo, que você realmente absorva aquilo ali, coloque em prática. Cara, show de bola. Beleza quanto à questão da virada de chave, mas então eu transmito a pergunta de uma outra forma também, sobre um outro aspecto. Quando que o Matheus olhou e falou: Caraca, tô estourado, o negócio tá funcionando mesmo. Porque assim, pelo contato que eu tenho contigo, eu sei que você é off-screen, isso é interessante porque prova para muita gente que você pode ganhar em dólar sem aparecer, sem criar conteúdo, mas quando que o Matheus olhou para o trabalho dele e falou, cara, tô mandando bem mesmo. Você teve esse sentimento, não teve, dos resultados financeiros que agora talvez você esteja utilizando na prática? Como que é isso daí? Porque também tem o lado da satisfação, da conquista, né? Teve sim, que foi em novembro. Eu tô olhando aqui no gráfico que foi em novembro, que quando eu fiz US$ 4.000, que tá em média que uns 20, 25, se eu não me engano, que eu só investi R$ 5.000. Falei, caramba, mano. Caramba, eu só investi isso aqui e me voltou tudo isso de grana. Eu falei, mano, no próximo mês vou buscar os 5, mano. Eu tava falando, 5, aí 6. Porque, se for ver o meu gráfico aqui, ele só cresce. Foi para 1.300, 2.400, 13.300, 4. Falei, não, vou buscar os 5. Aí vem 6. A minha meta era buscar no mínimo 5 para poder continuar. 5, 5, 5, aí 10. E crescendo, e crescendo. Que essa foi, eu falei, não, caramba, eu tô fazendo dinheiro, hein? Eu tô fazendo. Falei, caramba, vai, que isso, mano. Nunca ia imaginar que eu ia ter que fazer US$ 4.000 em um mês investindo R$ 5.000. Eu falei, caramba. Tá, eu vou além, ô, Matheus, vamos lá. Quando você iniciou o seu primeiro mês como afiliado, você estava disposto a investir quanto? Quanto você tinha separado para investir? Bom, eu tinha R$ 1.000. Tinha Tá. R$ 1.000 para Por que investir. que eu tô fazendo essa comparação, Matheus? Porque você falou uma coisa que soou engraçado. Pô, nunca imaginei que eu faria US$ 4.000 investindo só R$ 5.000, né? E aí eu paro para ouvir isso
E eu falo, pô, o Matheus, ele é muito pra frente, porque o pensamento dele, isso, gente, é pensamento de gente de sucesso. O cara fala, caraca, eu fiz US$ 4.000, que vai dar R$ 20.000 investindo só 5. E aí muita gente, às vezes, se prenderia na ideia do, caraca, eu investi 5. Quanto que eu É, tinha no começo? Como que você vê isso? não, isso é verdade, que quando eu falo para os amigos meus, falam, "Ô, para fazer esse resultado aqui, eu só investi R$ 15.000, só, foi só isso, só. O pessoal, cara, só R$ 20.000? Foi só. Isso aqui é pouco, perto do resultado que eu tô tendo aqui, isso aqui é pouco, só. Falei, "Calma, se eu tivesse investido muito mais, o resultado seria muito mais." E é aquela, você investe mais e vai ter resultado mais. E assim vai, é a matemática pura. Quanto mais você investe, quanto mais você estuda, mais retorno você vai ter. Mesma coisa, se você investir em conhecimento, mentoria, mastermind, participar de evento, com certeza mais você vai colher no futuro. Porque, por exemplo, conforme você falou, você vai lá pro evento em Las Vegas, né? Também tem Bom, Las Vegas. isso. Você vai lá pro evento, você investiu no ingresso, vai de network. Um insight que um cara lá falar para você já vai destravar essa chave. Você vai fazer 10, 15, 20, 30 mil a mais. É uma Um insight, realidade. que o pessoal fala, um insight já paga contas, né? Um insight já paga tudo. E, pessoal, entendam o peso disso no contexto da entrevista como um todo que a gente está tendo. O Matheus está falando aqui com. Ele não sente o peso, ele fala com naturalidade. Eu investi 5.000, eu investi 15.000, me voltou. A gente fala de números que em até um outro momento, não sei na realidade do Matheus, mas na minha, eram coisas, mano, impossíveis. Falar de, né, 20.000, 30.000, 60.000 de faturamento. Cara, Não, com você em certeza, TI, né? você ganhava mais de 10.000 por mês? Não 10, mas tá chegando quase. Ganhava 8 Então você era mil, bom em TI, né? ganhava 8 mil ganhava 8 mil Caramba. por TI. Que acho E que, você acho que trocaria? Você voltaria para TI para ganhar 8.000, sendo que é um bom Não, salário, não, né? não, não vou. Pro Brasil, sim. Pra minha galera, que eu era odiada, eu era praticamente um rei. Acho que eu não voltaria. Que até, se fosse para voltar a trabalhar na área de TI, eu trabalharia fora do Brasil, no mínimo. No mínimo, Legal. fora do Brasil. Você já mostrou aqui na entrevista que você é um cara que, mano, não é que eu voltaria ou não voltaria, eu vou fazer os dois, irmão. Eu vou ganhar dinheiro dos dois lados. Eu vou trabalhar aqui, eu vou estudar de noite, eu vou ganhar no digital. Você vai pegar esses insights, vai colocar em prática e vai escalar o Não, seu com faturamento. certeza. Eu quero que quem saiba, quando eu for mandar as placas, eu não preciso mandar só de 10 e de 100, já mando logo a de 500 também. Então, é Não, com certeza, não precisa. muito legal mesmo ver isso. Mateusão, a gente vai fazer o seguinte, vamos direcionando então, porque a gente teve bastante conteúdo, bastante pedrada, mas infelizmente, pessoal, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Com toda certeza, atrás do trabalho do Matheus, existe muito mais esforço, estratégia, direcionamento, e aqui a ideia é a gente realmente inspirar o pessoal para ver, pô, o Matheus está mandando bem, está dando certo, o que que eu posso aprender com o Matheus? E aí, por conta disso, Matheus, o que que você fala para o pessoal que, pô, quem está iniciando, quem está, às vezes já iniciou, mas está travado aqui, ó, quer escalar. O que que você vê de ideias ou de dica mesmo que a pessoa pode pensar daqui para frente, sair desse vídeo do YouTube de forma mudada? Bom, para pessoa que está começando, acredito que é procurar um mentor. Eu sei que hoje no mercado tem vários caras bons no mercado mesmo, vários caras bons, mas é você procurar um único mentor e aplicar, fazer tudo o que ele faz. E não veja a aula no 2x ou no 1.5x, né? Que foi um erro que eu fiz, uns erros que eu fiz para poder fazer, para poder no começo, né? Outro ponto também, ter constância. Não quer dizer só porque eu fiz, tá, em 5 meses eu fiz US$ 10.000 que você não consegue. Você sentar e estudar e aplicar todos os dias. É a mesma coisa, como você está falando. Você faz a faculdade. A faculdade custa, faz 4 anos de faculdade. Para chegar no quinto ano, você não ter um trabalho. E você quer ter resultado da noite pro dia? Não, não é esses horas. Tem que sentar, passar horas estudando, dias, noite, madrugada, sentando, revendo uma aula e anotando. E masterizando o conteúdo. Você tem que masterizar, entender o básico, né? A estrutura da casa, né? Você vai construir uma casa, tem que fazer lá a pilastra, tem que fazer lá, que esse nome não gosto da casa lá para fazer Fundamento. o fundamento da casa, para você poder masterizar e aplicar, e ir crescendo. E relacionado para poder escalar, como o Felipe fala nas aulas, você pode escalar ou no faturamento, ou no orçamento do produto, ou em mudar de país. Por exemplo, uma campanha só, ela tá rodando para todos os países, você vai lá
separa, por exemplo, essa campanha tá vendendo bastante. Separar entre países, que foi o que eu fiz, que eu acredito que foi um das viradas-chave para poder escalar mais ainda esse faturamento, né? Porque eu fiz 12 mil euros em período de 6 meses de mercado. E euros ou dólares, só para o pessoal não confundir. Dólar, dólar. É que eu confundo aqui, que eu tô É com que a você moeda aqui, gasta ela... em euro, né? Aí acabei falando, é dólar, 12 Não, mil Matheus, dólares. cara, primeiramente, muito obrigado, tá, por ter aceitado o convite. A gente Eu que já vem agradeço. conversando sobre isso faz tempo, né? Que a gente tá tentando marcar, tem a correria aí da sua realidade, tem a minha correria daqui. Mas, cara, é muito bom realmente poder receber um aluno que, poxa, passou pelo processo, passou pelos passos iniciais, se desenvolveu. Eu fico muito feliz de fazer parte da sua jornada também, de poder ter auxiliado e te auxiliar ao longo do processo. Tenho certeza que ainda é caminho. Aqui numa chamada a gente teve ideias, imagina amanhã ou depois em projetos mais focados. Mas assim, cara, parabéns pelo seu resultado. Você sabe que você tem comigo ponte direta para poder me acessar e me acionar para o que você precisar. Mas se tem uma coisa que antes de fechar esse vídeo eu olho para o Matheus e eu não posso deixar de falar isso para quem está assistindo, é que o Matheus esteve e está disposto a pagar o preço do sucesso, tá? Eu não sabia que o Matheus estudava e trabalhava fisicamente também em alguma outra coisa e fazia o digital à parte. Porque isso me remete ao meu início lá no digital, porque eu também fazia a mesma jornada, e é pesada. Então eu sei Não, com quão certeza. pesado é para o Matheus. E ele tá lá, o sorrisão na cara fazendo. E muitas pessoas às vezes estão vindo já com a ideia do abandonar tudo e viver só disso. E ok, isso é válido, eu penso nisso. Porém, tem tanta coisa nesse contexto que não dá para a gente colocar os carros na frente dos bois. Então, Dos por isso, bois. Matheus, você merece para mim um parabéns maior ainda por estar disposto a pagar o preço do sucesso. Eu que agradeço. Eu que agradeço por esse convite. Confesso que eu fiquei meio receoso de aceitar esse convite, porque por ser uma pessoa muito quietinha, com muito medo de falar na frente das câmeras, eu falei, mano, será que eu aceito? Será que vai? Eu pensei, falei, não, vou aceitar, já que é uma boa oportunidade, vou falar o que tem para falar, e É, foi. a gente tem que passar isso para frente para que todo mundo também que está assistindo possa saber que, poxa, reforçar a ideia de que é para mim mesmo, é para você, é para o Matheus, é para quem quiser fazer. Inclusive, ó, você que está assistindo, fala aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa live, tá? O que você aprendeu, uma frase, algum conceito, alguma ideia que o Matheusão passou para gente, que você fala, caraca, isso aqui mexeu comigo, faz sentido, vou colocar em prática. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, ativa a notificação porque como vocês estão vendo, a gente está voltando aqui para o YouTube e, cara, isso aqui é um dos primeiros vídeos, olha o peso desse conteúdo, isso aqui, cara, as dicas e as coisas que a gente fala é digno de conteúdo pago que muita gente cobra por aí. Então aqui no YouTube você só precisa curtir, se inscrever e realmente estar por dentro aqui do conteúdo, passar isso para os colegas, porque eu acho que isso funciona muito de espalhar essa humanização do mercado de afiliados na gringa, que é para todo mundo. Beleza? Então, Matheusão, tamo junto, cara. Obrigado Tamo novamente a você junto, um que abraço, assistiu. brigadão, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.